A paz do Senhor Jesus, amados, que vos fala o seu irmão em Cristo, o pastor André Martins Matias, responsável pela Igreja Pentecostal Deus de Amor Sede Setorial de Juiz de Fora, Minas Gerais. E aqui estamos em mais um momento teológico, que são alguns diálogos que temos sobre as doutrinas básicas ensinadas nas Sagradas Escrituras. E este trabalho estamos em paralelo, em conjunto com o PEJ, o Projeto de Expansão Jovem. E hoje temos mais um tema, e aqui está a minha filha Ana Júlia, para dissertarmos, para dialogarmos sobre esse tema. Na verdade, tenho que deixar bem claro que nós não temos a menor pretensão de tratar aqui de forma de esgotar o assunto, que diz respeito a esse tema, porque seria necessário horas e horas e ainda não esgotaríamos o assunto. Nós queremos apenas trazer à luz esse tema, informar sobre o que se trata e despertar a curiosidade, aguçar a sede do saber dos nossos amados irmãos e jovens que nos acompanham. Vem conosco. A paz do Senhor, Ana Júlia. A paz do Senhor, pastor. Tudo bem? Tudo. Tudo bem. Está sorrindo porque eu chamo ela de irmã e é minha filha ao mesmo tempo. E hoje nós estamos aí com mais um tema. Qual é o tema? Angelologia. Angelologia. Já deu para você ver que é minha filha, porque fala rápido, embolado, igual eu mesmo, Mas angelologia, mas o que é angelologia? É estudo sobre os anjos. E anjos quer dizer mensageiros. Então, angelologia é um assunto, é um tratado, é um estudo, uma matéria ou uma doutrina. Você pode falar qualquer uma dessas expressões sobre os anjos, Então, e anjos são mensageiros, literalmente mensageiros, E nós temos aí a Bíblia Sagrada repleta de referências a anjos, mas qual são a origem deles? Qual a origem dos anjos? Então, eles não existem desde a eternidade. Eles foram criados por Deus no momento da sua criação e habitam no céu. Gênesis 2, primeiro vai nos falar sobre isso. Então, eles não são eternos, eles foram criados por Deus, quando Deus está fazendo, no Gênesis, fazendo o mundo e todo o universo. Então, Deus também fez o exército dos anjos, é interessante. E os anjos têm tipos diferentes de anjos, não tem? Sim. Quais são os tipos diferentes de anjos? Tem os serafins, os querubins e os arcanjos. Os serafins, a Bíblia fala que eles são anjos adoradores, que eles adoram a Deus. Vai falar que eles rodeiam o trono de Deus e o adoram. Os serafins, eles são uns anjos mais poderosos, os seres mais poderosos dos céus. Eles transportam a glória de Deus. Em Salmos vai falar que Deus, ele sobe em cima das asas de um querubim e voa e leva para ele para o alto, para os céus. E ele então é tipo um suporte que carrega, transporta a glória de Deus. E os arcanjos, um arcanjo é o líder dos anjos. Eles são mensageiros de Deus para trazer aos homens e às mulheres as mensagens de Deus. Eles também lutam, pelejam por nós, nos protegem, E também lutam contra o mal, Pelejam contra o inimigo. Ok. Então temos anjos, arcanjos, serafins e querubins, E esses anjos são o quê? O que eles são, na verdade? São espíritos ministradores enviados por Deus. Hebreus capítulo 1, vai falar que os espíritos, versículo 14, Hebreus 1,14, espíritos ministradores enviados por Deus para servir em favor dos que hão de herdar a salvação. Esse versículo já explica tudo, Se são enviados por Deus, então é só Deus que ordena eles, Sim. Se eu der uma ordem de anjo, ele obedece? Não, senhor. Ele não obedece, porque ele não anda a meu serviço, ele não anda obedecendo a mim, ele não me escuta, São submissos a Deus. Submissos a Deus e servem a nós, debaixo da ordem de Deus. Deus diz, vai anjo, e vai lá e cerca fulano, ciclano, proteja, Como o Salmo 34, versículo 7 diz, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal, Então, os anjos do Senhor vêm cuidar de nós amando de Deus, Amando de Deus. E falando de anjos, a gente tem aparições na Velha Aliança, que são teofanias, onde Deus aparece e muitas vezes são confundidos com um anjo, inclusive muitas vezes até com homens, Como aconteceu com Josué no pé de Jericó, que era uma teofania, uma aparição de Deus ali. E como aqueles anjos que chegaram na casa de Abraão, sendo que um deles era o próprio Deus. É tudo a mesma coisa, Deus e anjo, ou tem diferença? Tem diferença. Tem diferença. Bem, o Deus a gente sabe que tem algumas características. Então vamos dialogando aqui, conversando. A gente sabe que
Deus, ele é eterno, né? Ou seja, desde toda a existência, nunca foi criado. Você falou aqui que os anjos não são eternos, eles foram criados. Mas Deus é onisciente, ou seja, ele sabe de tudo. E os anjos são? Eles têm as suas limitações. Então, anjos, Deus é onipotente, ele pode tudo. E os anjos, eles podem tudo, né? Não, senhor. Tem as suas limitações também. E a onipresença? Também. Anjo é onipresente? Porque Deus é. Não, senhor, não é onipresente. Anjo salva? Não, senhor. Não salva. Não, anjo não salva, né? Então, anjo não é eterno, anjo não salva, não é onisciente, onipotente, não é, né? E criador, porque Deus criou todas as coisas. Quando falamos de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo também, que é criador, que o seu Espírito criou todas as coisas também, a Trindade, né? E os anjos são criadores ou não? Não, Então, senhor. anjos não Não criou são criadores. nada. São espíritos ministradores enviados para servir em favor dos que vão herdar a salvação. Agora, um alerta interessante que a gente faz, né, a gente sabe que tem um exército dos céus, os anjos. Quando a gente fala exército, está falando de todo o agrupamento dos céus. E que em dado momento esse número era um número completo, não sabemos o número, mas quando Satanás foi expulso de lá, ele tirou a terça parte. Terça parte. Digamos que aqui está. Vamos dividir o reino, o exército dos céus, não sei quantos trilhões de anjos seja, mas vamos dividir em 3 exércitos. Então, Satanás desceu e arrastou a terça parte. Dividiu em 3, arrastou uma parte. Então, um terço. Um terço, né? Sim. Que inclusive vai ser tratado aqui em momento teológico sobre demonologia. Achei com a irmã Elimara, se não me engano. Então, se caiu um terço, ficou 2 terços. Significa, essa é uma matemática lógica, significa que nós não sabemos o número de anjos, mas sabemos que tem o dobro de anjos de Deus, né? Os anjos de Deus são o dobro dos anjos caídos, porque quando Satanás caiu, levou 1 terço, ficou 2 terços. Significa que por mais que tenha muitos demônios, né, São muito mais os anjos de Deus são muito mais. É claro que se houvesse um embate entre eles, que não há, né, não há mais, já houve, mas um anjo de Deus seria suficiente porque ele traz a autoridade de Deus sobre si, o poder de Deus, então seria suficiente para vencer bilhões de demônios, né? Mas é apenas uma ideia que estamos falando aqui para atrair mais a tua atenção. Aqueles jovens que gostam muito de matemática, como eu tinha essa curiosidade, né, e é interessante. A Bíblia não fala quantos anjos tem, até fala de um arcanjo. Tem pessoas que são dogmáticos sobre isso. Então tem apenas um arcanjo. Já vi pregadores aí, renomados, falando apenas um arcanjo. Não, amados, vamos devagar, vamos ser humildes. A Bíblia revelou a nós, Deus revelou a nós um arcanjo. Mas pode ser que chegando ao céu, nós nos deparemos com muitos arcanjos, que sejam uma classe de liderança no céu. Então, as coisas reveladas são para nós, mas as ocultas são para Deus. Então pode chegar no céu e haver até outras classes de anjos que não nos foram revelados, né? A gente sabe que os querubins são os seres mais poderosos dos céus, mas o que falar dos anciãos, dos 24 anciãos? Que tem pessoas que falam, não, os 24 anciãos não são bem anjos, na verdade são os filhos de Jacó, as 12 tribos, né? Os pais das 12 tribos e também os 12 apóstolos. Bem, poderíamos falar isso? Poderíamos, mas a Bíblia não fala, então a gente não pode ser dogmático. Uma coisa eu sei, que Deus fez esse mundo espiritual muito poderoso, Deus fez os anjos, e é interessante que ele poderia guardar tudo isso para si mesmo, mas ele deixa claro em Hebreus que os anjos que ele fez estão a serviço do povo de Deus, debaixo da ordem de Deus, enviados por Deus, para servir a todos, não, somente aqueles que hão de herdar a salvação. Se você serve ao Senhor, saiba, os anjos do Senhor, como aquele, né? Talvez não possamos ver, mas anjos estão aqui. Nós não adoramos anjos. Anjos, é interessante falar isso, né? Anjos não aceitam adoração. Se aparecer um anjo e você prostar-se dos pés dele pensando que é Deus, você fala, não próximo. Eles não aceitam adoração, viu? A adoração toda é a Deus, porque os anjos também adoram a Deus. Eles o adoram. Todo ser que respira adora a Deus. E o exército dos céus, os anjos também,
adoram ao Senhor. Que Deus abençoe, pessoal. Tenha mais curiosidade, busque conhecer mais, amém? Vamos ler mais. É interessante e agrega ao teu ministério, à tua vida espiritual, viu? Então, Deus abençoe. Teremos outros momentos teológicos também, vocês vêm acompanhando conosco. Eu quero dar aqui uma lembrança, um mimo que sempre damos para os irmãos que estão conosco aqui no diálogo do momento teológico. Está aqui, minha filhinha. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Viu? Deus abençoe todos que acompanharam conosco. Continue conosco. Toda terça-feira está sendo postado aqui esse trabalho maravilhoso, Momento Teológico, que é juntamente com o projeto Expansão Jovem, para despertar você o desejo do conhecimento e a sede do saber. Um abraço, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.